E aí, vamos mergulhar nos números de 4 jogaços que estão pra rolar na Europa. Hoje, a gente vai usar estatística pra tentar decifrar o que pode acontecer em cada um desses confrontos. Nosso roteiro vai passar por 4 das principais ligas do continente, tá? Nossa primeira parada é a Inglaterra. O confronto é entre Leeds e Manchester City. E se a gente olhar o histórico, dá pra esperar a bola na rede. O último encontro deles, por exemplo, foi um 3-2 pro City, o que já mostra que os ataques costumam funcionar bem. E olha, os números confirmam essa ideia. Os dois times têm um poder de fogo bem impressionante, mas as defesas também costumam ceder, como as médias de gols sofridos mostram. Isso é receita perfeita para um jogo bem aberto. A média alta de escanteios também sugere que vai ter muita pressão nas áreas, e com um árbitro que apita com uma média de 4 cartões por jogo, a intensidade tem tudo para ser alta. Então, quando a gente junta todas essas informações, a análise estatística desenha um cenário bem claro, um jogo com gols, com bastante bola na área gerando escanteios e com a disciplina sendo testada, resultando em cartões. Os números são bem fortes nesse sentido. Agora, saindo daquele futebol intenso da Inglaterra, nossa próxima parada é a Itália, onde os dados contam uma história bem diferente, a de um favoritismo absurdo. O jogo é Inter contra Gênua, e aqui a análise é bem direta. A Inter, que é líder do campeonato, vira uma verdadeira fortaleza quando joga em casa. A performance deles é descrita como excepcional. E essa tela aqui mostra o tamanho da diferença entre os ataques. A Inter em casa é uma máquina, com quase 3 gols por partida. Já o Gênua, por outro lado, sofre para marcar quando joga fora. Essa diferença no ataque é o ponto-chave para entender a lógica da análise. Por causa disso, a conclusão da análise é, assim, preto no branco, vitória da Inter. A confiança é tanta que o analista chega a dizer que não tem muito o que inventar, descartando outras possibilidades. A aposta aqui é na força total do líder jogando em seu estádio. Agora a gente viaja para a Alemanha, para um clássico que é praticamente sinônimo de ataques poderosos e, claro, de muitos gols. A partida é o grande clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. O histórico recente é um verdadeiro festival de gols, com os dois times marcando e os placares quase sempre passando de 2 gols no total. E as estatísticas mostram exatamente o porquê. A gente tá falando de 2 dos ataques mais potentes da Europa. O Dortmund com uma média de 2,3 gols e o Bayern com impressionantes 3,4. E o detalhe crucial, os dois também costumam sofrer gols, o que praticamente garante um jogo com as duas defesas sendo bem exigidas. Por conta desse cenário, a análise sugere um mercado bem interessante. É a opção ambas marcam ou mais de 2,5 gols. Funciona assim, ó. A aposta é ganha se os dois times fizerem gol ou se o jogo tiver 3 ou mais gols no total. É um jeito de cobrir 2 das possibilidades que tem mais chance de acontecer. E para reforçar essa ideia, um dado matador. Em 80% dos jogos desses dois times no campeonato, o placar final teve mais de 2,5 gols. É uma estatística muito, muito forte. E não são só os gols que chamam a atenção, não. Com os dois times atacando o tempo todo, a análise também vê uma boa oportunidade no mercado de escanteios. As médias são altíssimas, o que torna a chance de ter mais de 5 cantos na partida algo bem provável. E para fechar nosso giro tático pela Europa, vamos para a França, onde o líder do campeonato entra em campo para um jogo de altíssima pressão. O último jogo da lista é entre Le Havre e o gigante Paris Saint-Germain. E como era de se esperar, a análise já destaca de cara a enorme diferença técnica entre as duas equipes. Mas o que deixa esse jogo com cara de decisão é o contexto. O PSG tem só um pontinho de vantagem para o segundo colocado. Isso quer dizer que é um jogo de vitória obrigatória para eles continuarem na ponta da tabela. Olhando para os dados, a gente vê uma coisa curiosa. A média de escanteios é alta para os dois lados. Mas o que realmente se destaca, segundo a fonte, é o fator disciplinar. O juiz da partida tem uma média altíssima de 5,5 cartões por jogo. É um sinal claro de que ele não pensa 2 vezes antes de punir as faltas. Ok? Depois de passar por cada partida, a análise termina com uma recomendação final, que não é sobre um jogo específico, mas sobre como usar toda essa informação de um jeito mais estratégico. E este é o aviso mais importante da análise, e vale a pena citar. Essas entradas não é para fazer um bingão, juntar todas elas. A ideia principal é que não se deve simplesmente juntar tudo em uma única aposta de alto risco. A estratégia sugerida, então, tem 2 passos. Primeiro, avaliar todas as análises e escolher aquelas que parecem mais confiáveis. E segundo, combinar essas escolhas em apostas menores, do tipo duplas, para ter um risco mais controlado. E assim a gente fecha essa análise tática. A pergunta que fica no ar, com base em tudo que a gente viu, é: qual dessas 4 análises apresentou os números mais convincentes? No fim das contas, a resposta está sempre na interpretação dos dados. Até a próxima!